Deus julgará os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus. Chegará um dia que isto acontecerá. Eu estou lendo Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 16. E diz assim o texto sagrado: isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então, as boas novas estão sendo anunciadas. Paulo está dizendo do Evangelho. Paulo está combatendo aqui uma situação de gentil com judeus, tendo em vista que os judeus defendem-o porque tem a lei. O gentil não tem a lei. Então os judeus o condenam os gentios. E Paulo apresenta aqui uma situação, dizendo o seguinte: vale mais obedecer do que ter e não obedecer. Ou seja, o pecado de quem tem e não obedece é maior do que quem não tem, mas obedece. Porque desde o capítulo 1, Paulo está dizendo que para conhecer que existe um Deus, bastaria olhar para a natureza. Paulo ainda ressalta: não terás ninguém inocente. Logo, Paulo está dizendo: quem tem a lei e quem não tem a lei, para os dois casos, haverá um julgamento de uma forma e de outra. E tudo isso que será revelado por meio de Jesus Cristo, não passará nada sem que não seja julgado. E este juiz, ele é justo juiz. Não vai ter também, foi dito aqui nos primeiros versos de Romanos 2, Deus não é parcial. Deus é imparcial. Deus não é político. Deus não. Deus é imparcial. Para ele não olha a cor, ele não olha a altura, ele não olha se é esbelte, se é magrinho, se é obeso, ele não quer olhar se é judeu, se é gentil, se é brasileiro. Deus não olha isso. Deus está olhando para obediência. E é sobre isto que Paulo está tratando no versículo de no capítulo de número 2. Deixa eu te falar, eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, falando da Bíblia Sagrada. Estou vindo desde Gênesis, e agora nós estamos na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, tratando basicamente versículo por versículo, ou capítulos, parte, eventos que têm acontecido na Bíblia, que está registrado, e nós vemos detalhando isso com uma forma sistemática e deixando que o Espírito Santo fala através da própria palavra. Eu quero dizer para você, se você ficar comigo até o final, não vou demorar, o nosso vídeo é rápido, com certeza terás aproveito de estar aqui ouvindo este vídeo. E eu quero te dizer mais, você pode se inscrever neste canal, você pode deixar os seus comentários e nos seguir também pelas redes sociais, e você vai encontrar mais exemplares bíblicos, mais ministrações, mais algo de Deus. O nosso canal ele é inteiro voltado para as coisas de Deus. Seguindo o nosso assunto, nós estamos aqui dizendo que Paulo está tratando da situação de os judeus e a lei. Os judeus se julgavam ser o melhor
porque tinha lei. Os gentios não tinham lei, então era tratado como os pagãos, aqueles que não tinham o que agir, não tinha para eles soluções, mas somente os que eram judeus, que era de Deus. Então, Paulo joga na cara deles um confrontamento genuíno, dos quais Paulo estava tratando ali. Porque Paulo diz para eles: o que adianta vocês ter a lei e não cumprir? Vocês dizer que não pode roubar e rouba. Vocês dizer que não pode prostituir e prostitui. Vocês dizer que não pode adulterar e adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios os blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedecer à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio circuncidado, que não é incircuncidado. Agora, veja bem. Esta palavra que Paulo está tratando é com a igreja de Romanos, que era uma igreja composta de judeus e de gentios. Então, os judeus achavam que eles eram mais crentes do que os gentios. Paulo está dizendo, ele está levando para concluir que a circuncisão verdadeira é a do coração. E aquele que foi circuncidado no coração, aquele que está obedecendo, aqueles que está crendo, ou melhor, quem creu em Jesus como Senhor e como Salvador da sua alma, e vive a vida com Deus e procure uma intimidade com Deus. Esse está muito acima de alguém que fala que é e não cumpre os deveres, porque não é fácil seguir a lei. Então não adianta bater no peito e dizer que tem a lei, mas não consegue o cumprir, porque a própria lei o condena. E eu quero trazer isto para nós, evangélicos. Você sabe que é muito pior, e o castigo é maior, e é bíblico, o que eu estou dizendo. Você ter uma Bíblia na sua casa, você ouvir uma pregação e praticar algo que quem não tem uma Bíblia, ou às vezes nunca leu a Bíblia, não tem coragem de praticar, porque tem uma tradição dos avós que dizia: cometer adultério é pecado, sair com a mulher do vizinho é pecado, sair com o vizinho é pecado. Os meus avós já falavam isso. Vestir escandalosamente, indelicadamente, vulgarmente, Deus não gosta. Era assim que os avós ensinavam. E a pessoa hoje não tem uma Bíblia, mas tem este ensinamento. E ele obedece porque ele quer agradar a Deus dentro daquilo que os avós ensinaram. Eles estão sendo mais obedientes do que aquele que se diz crente, que se diz que tem Jesus, que se diz que tem salvação, mas vive com escândalo pela internet,
vive andando de forma errônea, vive cometendo vergonhas e escandalizando o próprio evangelho. Então, o texto sagrado que Paulo está referindo aqui aos judaísmo diz assim: isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Não há nada escondido em Cristo Jesus. Tudo será revelado. Olha aqui, de acordo com as boas novas que eu anuncio, Paulo está dizendo o evangelho que eu prego. Deus julgará através de Jesus Cristo. Então não adianta pensar que segredos serão segredos só para mim e para você. Mas para Jesus Cristo, segredos não são segredos. Porque Deus está em todos os lugares. E se você mostra a Bíblia, viva o que a Bíblia ensina. Se você mostra a Bíblia, segue o que a Bíblia determina, os seus princípios, para que não gere escândalo. Então fala de fato, não pertenço a evangelismo nenhum, mas não usa o nome de evangelho para viver a escândalos pelas ruas, pelas redes sociais, pelos shoppings, pelas academias, pelas praias da vida, porque Jesus não merece esse tipo de pessoas. E haverá um dia que Deus trará tudo à tona através de Jesus Cristo e o evangelho que está sendo pregado. Esta é a palavra das 7 da manhã para os nossos corações. Eu estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, eu quero te louvar pela tua misericórdia. Eu quero te louvar pela tua bondade. Quero te louvar, meu Deus eterno, pela salvação, Senhor. Por mais uma palavra anunciada, Senhor, diante da tua presença. Seu teu nome glorificado na vida, meu Pai, aonde essa palavra chegar, que o teu Espírito possa fazer, meu Deus eterno, proeza e trazer mais, fluir mais ao coração, meu Pai, cada dia mais, para que chegamos, ó Pai, mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém.